Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou iniciar uma série de vídeos que é a respeito de fração. O nosso primeiro vídeo é sobre cálculo de fração de quantidade, depois a gente vai ver operações, beleza? Então vamos para a aula? Primeira coisa, o que seria o cálculo de uma fração de quantidade? Uma fração de quantidade seria quando eu pergunto, por exemplo, quanto vale 3/5 de 300? Eu quero saber uma fração de um todo. Quem que é meu todo? 300. E quem que é a fração desse todo que eu quero saber? 3/5. Aí hoje eu vou ensinar como que a gente faz esse cálculo, tá? Então vamos para o exemplo. O Bernardo tem um certo número de balas, que eu não sei quantas são, para dividir com 7 amigos. Cada amigo do Bernardo vai ficar com 1/7 das balas. Tranquilo, né? Ele tem um total de balas, vai dividir para 7 pessoas, então cada pessoa vai ficar com 1/7 das balas. Não sei quantas balas o Bernardo tem, mas vamos supor que eu sei quantas balas o Bernardo tem. Se o Bernardo tiver 140 balas para dividir entre 7 amigos, cada amigo vai ficar com 1/7 de 140, e essa fração aqui quer dizer que eu peguei o todo e dividi em 7 partes iguais. Então, para eu saber quanto que é uma parte dentre essas 7 partes aqui, que totalizam 140 balas, eu tenho que pegar os 140 e dividir por 7. Simples assim, 1/7 de uma quantidade, essa quantidade dividida por 7. Se fosse 1/5 de uma quantidade, ia ser essa quantidade dividida por 5. Se fosse 1/4 dessa quantidade, ia ser essa quantidade dividida por 4. Beleza? 140 dividido por 7, então eu vou ter que cada amigo vai ficar com 20 balas. Beleza? Então, coloquei a quantidade aqui agora, aqui era a fração, agora eu sei que cada sétimo equivale a 20 balas. Então, beleza, a gente descobriu como que a gente calcula uma partezinha do todo, certo? Eu queria calcular 1/7 de 140, eu peguei 140 e dividi por 7. Se eu quiser saber, por exemplo, qual o total de balas recebido por 3 amigos do Bernardo, esquecendo que eu já sei que cada amigo vai receber 20. Mas vamos lá. 3 amigos do Bernardo vão receber 3/7. Eu sei calcular 1/7. Por quê? Eu sei que eu tenho que pegar a quantidade toda e dividir por 7. Se eu calcular 1/7, como eu fiz ali 5 segundos atrás, eu vou pegar o 140, dividir por 7, vou chegar em 20. Beleza. Para eu saber 3/7, eu só tenho que pegar essa quantidade e multiplicar por 3. 3/7 de 140 vai ser 3 vezes 20, que vai dar 60 balas. Então, os 3 amigos do Bernardo vão receber 60 balas ao todo. Então, a ideia é essa. A gente sabe que cada amigo vai receber uns 20 balas. Ou seja, você sabe quanto que vale uma parte. Se você quer saber 3 partes, você multiplica isso por 3, tá? Outro exemplo. A turma da Maria tem 40 alunos. Ou seja, 40 alunos é meu total. Sabendo que 3/5 dos alunos são meninas, responda. Qual a fração que representa a quantidade de meninos da turma? Se você tem o todo lá, os 40 alunos, 3/5 são meninas. Qual fração que vai representar a quantidade de meninos? Esse pessoal que sobrou aqui, certo? Que são o quê? 2/5, né? 2 partezinhas. O total, então, gente, tem que dar quanto? 5/5. Se eu entendo que o total são 5/5 e que tem 3/5 de meninas, faltam 2, né? Para a gente saber qual a fração que representa a quantidade de meninos da turma. Se eu quiser calcular o número de meninos e meninas da turma, como está sendo pedido aqui, o que você vai ter que saber? Fazer um cálculo de fração de quantidade. Você quer saber quanto que é 3/5 de 40 e quanto que é 2/5 de 40. Primeira coisa, calcular quanto que vale 1/5, que é fazer o quê? Pegar o 40 e dividir por 5, beleza? 1/5 de 40, é só pegar 40 e dividir por 5. Descobri que um quadradinho daquele ali vale 8. As meninas são 3/5. Se eu quiser saber quanto que valem 3/5, eu vou ter que pegar esse 1/5 aqui, que é 8, e fazer vezes 3, beleza? 8 vezes 3 dá 24. Isso aqui é o número de meninas, certo? Se eu quiser calcular o número de meninos, o que eu vou fazer? Quanto que vale 2/5 de 40? Eu sei que 1/5, que eu calculei aqui em cima, ó, vale 8. 8 alunos representam 1/5 dos alunos da turma.
Se os meninos são 2/5 e 1/5 é 8, 2/5 vai ser 2 vezes 8, que é 16. Então, qual que foi a ideia aqui? Eu sei qual que é o todo, eu calculo quanto que vale uma partezinha dela e vejo quantas que eu quero. Eu descobri quanto que vale 1/5 para depois eu pegar esse 1/5 e multiplicar por 3 para eu saber quanto que são 3/5. Depois eu peguei esse 1/5 e multipliquei por 2 para saber quanto que são 2/5. Então a gente reduz a uma parte pequenininha para depois a gente multiplicar por quantas partes a gente quer saber, tá? Próximo exemplo, esse aqui é um pouquinho diferente. No aniversário de Lucas foram consumidos 5/8 dos brigadeiros encomendados para a festa. Sabendo que o total de brigadeiros consumidos foi de 45, quantos brigadeiros foram encomendados? Então eles encomendaram uma quantidade de brigadeiros, dessa quantidade que eu não sei quanto que é, foram consumidos 5/8. E esses 5/8 são 45 brigadeiros. Vou desenhar que vai ficar mais fácil. Então, o que você tem que fazer? A primeira coisa, igual a gente fez lá no exemplo anterior, a gente pegou a quantidade e a gente calculou quanto que valia uma partezinha, quanto que valia um quadradinho. Eu sei que 5 quadradinhos valem 45. 5/8 são 45 brigadeiros. Quanto que vale 1/8? Eu vou ter que fazer o quê? 5/8 dividir por 5, sei que é 1/8. 45, então, vou dividir por 5 e vou descobrir que cada pedacinho desse aqui, 1/8, equivale a 9 brigadeiros. Beleza? Peguei 5/8 e reduzi ele para 1/8, que eu quero saber quanto que é uma partezinha. Se eu quiser saber qual que é o todo, qual que é o total, quantos quadrados a gente tem no total aqui? A gente tem 8 quadrados, porque são 8/8. Então, se eu quiser saber quantos brigadeiros foram encomendados, eu tenho que calcular quantos são 8/8. Eu sei que 1/8, um quadradinho, vale 9, então 8/8 vai ser esses 9 vezes 8 quadradinhos. 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. 8 vezes. 8 vezes 9, 72 brigadeiros. Então, o que eu fiz? Eu peguei uma parte que eu sabia quanto que valia essa parte, reduzi para uma parte pequenininha, para depois eu multiplicar pelo total de partes que eu tinha. Sempre assim, tá, gente? Reduz para o menorzinho, para depois você chegar no valor que você está procurando. Mas então, existe uma outra forma de você fazer cálculo de fração de quantidade, que é pensando fração de quantidade como uma multiplicação. Por exemplo, lá no caso do Bernardo, né, que a gente calculava, a gente tinha 140 balas e queria saber quanto que era 1/7 de 140. Se eu quiser transformar isso que eu acabei de falar aqui, 1/7 de 140, numa multiplicação, eu tenho que considerar que esse dia aqui é uma multiplicação, ele é um sinal de vezes. Eu posso escrever isso como uma operação. Então, é 1/7 vezes... Quando eu queria fazer, então, o cálculo dos 3/7 de 140, vai virar o quê? Ficou 3/7 vezes 140. Vou escrever nossa operação aqui, 3/7 vezes 140 sobre 1. Vou fazer o quê, gente? Multiplicação é sempre bom a gente fazer isso. O 3 vezes 140 sobre 7 vezes 1, é legal eu simplificar, né? Esse 140 por 7 aqui. Todo mundo que está em cima consegue simplificar com todo mundo que está embaixo e a gente fica com cálculos mais fáceis de se executar. Então, 140 por 7 dá 20, 7 por 7 dá 1, ficou então 20 em cima, 1 embaixo, 3 vezes 20, 60 sobre 1, o que são as 60 balas que a gente calculou lá no início da aula. E o exemplo da turma da Maria com 3/5 de meninas? Eu quero saber quanto que é 3/5 de 140, eu posso reescrever isso aqui como 3/5 vezes 140. Fazendo essa operação aqui, é 3/5 vezes 40 sobre 1. Posso simplificar o 40 com 5. 40 dividido por 5, 8. 5 dividido por 5, 1. Isso aqui é simplificação de fração, vocês lembram? A gente já viu isso. Mas então, vai ficar 3 vezes 8 em cima e 1 vezes 1 embaixo. 3 vezes 8 dá o quê? 24 meninas, que é exatamente
o que a gente tinha calculado lá no início da aula também. Se quiser calcular os 2/5 de 40, que seria o número de meninos, vai ser o quê? 2/5 vezes 40. Então, é só você pegar e fazer como a gente fez nos exemplos anteriores. Vou simplificar o 40 com 5 aqui para facilitar a minha vida. Vai ficar 2 vezes 8 no numerador e 1 vezes 1 no denominador, o que dá 16 sobre 1, que são os 16 meninos que a gente calculou lá no início da aula. Então, resumo, gente. Se você quer calcular o quanto que vale a fração de um todo, que é o caso das balas e o caso dos meninos lá na sala, quantas meninas e quantos meninos, você sabe qual que é o total, quer calcular uma fração, você tem duas alternativas. Ou você calcula quanto que vale uma partezinha desse todo, e depois você multiplica pela quantidade de partes que você quer calcular, tipo, eu quero saber 2/5, eu faço 2 vezes 1/5, que eu já calculei, ou então você transforma esse cálculo todo aqui em uma multiplicação, considerando que o DI vai ser o quê? Uma multiplicação, tá? Se você sabe quanto vale uma fração do todo, que é o caso lá dos brigadeiros da festa do Lucas, e você quer calcular o total, o que você tem que fazer? Aí você precisa de calcular quanto que vale uma partezinha, você tem um determinado número de partes. No nosso caso ali eram 5/8, eu sabia quanto que valiam 5 partes. E eu queria saber quanto que valia uma. Então eu dividi, descobri quanto que valia 1/8. E depois eu tenho que multiplicar pelo total de partes. Entenderam? Então é simples assim, tá? Cálculo de fração de quantidade você pode fazer por multiplicação, ou você pode fazer sempre reduzindo para uma parte pequenininha e depois calculando o número de partes que te interessa, tá? Então beleza, galera, essa foi a nossa aula de hoje, eu espero que tenha sido útil. Na próxima aula a gente já vem falando de operações, tá? Até a próxima.